No ar, Faixa Livre, rádio jornalismo de verdade, a informação de primeira qualidade, a interpretação e os comentários das notícias, entrevistas, o contraditório. Tudo para aproximar você cada vez mais da realidade do Brasil e do mundo. Apresentação: Anderson Gomes. Presidente Jair Bolsonaro anuncia oficial da reserva Carlos Alberto Decotelli para ocupar o Ministério da Educação no lugar de Abraham Weintraub. Novo ministro deu aval à licitação com irregularidades quando presidia o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Tribunal de Justiça do Rio decide enviar caso das rachadinhas para órgão especial, concede vitória parcial a Flávio Bolsonaro, mas mantém atos de juiz da primeira instância como prisão de Fabrício Queiroz. Essas e outras notícias na edição desta sexta-feira, 26 de junho do ano de 2020 do programa Faixa Livre. O comentário de Anderson Gomes. Bom dia, ouvintes. O aparelhamento do primeiro escalão do governo federal com militares continua. Ontem foi a vez de o Ministério da Educação ter um nome oriundo das Forças Armadas, anunciado em sua titularidade. O oficial da reserva da Marinha e professor Carlos Alberto Decotelli da Silva será o substituto de Abraham Weintraub na pasta. Como era de se esperar, seu nome agradou a ala militar do Palácio do Planalto. Decotelli atuou como professor da Escola de Guerra Naval no Centro de Jogos de Guerra e presidiu o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, entre fevereiro e agosto do ano passado. Depois, passou para a Secretaria de Modalidades Especializadas do Ministério da Educação. Ainda que não seja identificado com o setor ideológico do governo e que tenha um perfil mais técnico, o novo ministro da Educação reafirma a tentativa de militarização do ensino no país. Ele já se colocou favorável ao modelo de escolas cívico-militares e deve acelerar o processo de implantação das mesmas. Além disso, sua gestão à frente do FNDE conta com uma marca de corrupção. Enquanto presidia o órgão, a empresa Brinkmobil foi escolhida por licitação para fornecer material escolar para alunos da rede pública. O dono da empresa, Valdemar Ábila, foi preso preventivamente pela Polícia Federal na Operação Calvário em dezembro de 2019. O processo licitatório teve início em 2018. Em fevereiro de 2019, o FNDE e a Brink registraram a ata de registro de preços com valor total de 374 milhões de reais. Decotelli e Ábila assinaram o documento. E essa não foi a única notícia a se lamentar da última quinta-feira. A terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu acatar, por 2-1, o pedido de habeas corpus da defesa do senador Flávio Bolsonaro. Com a decisão, o processo sobre as rachadinhas na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro sai da primeira instância e será avaliado pelo órgão especial do tribunal na segunda instância. As decisões tomadas até aqui pelo juiz Flávio Itabaiana, como a prisão de Fabrício Queiroz, seguem válidas. No entanto, o órgão especial pode revê-las. A defesa do filho do presidente comemorou a decisão. O cerne dessa discussão se dá justamente em torno do foro especial que Flávio Bolsonaro não teria mais direito, já que o suposto crime foi cometido na época em que ele era deputado estadual, e o fato de agora ele ter mandato no Senado não concede juízo especial para casos ocorridos anteriormente. O Supremo Tribunal Federal já havia criado a jurisprudência neste sentido.
Esperamos agora que o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio haja com isenção e puna os crimes cometidos pelo filho do presidente. A opinião do Faixa Livre. Bandeirantes, 1360. Estamos apresentando Faixa Livre. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, com o início da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGM Faixa Livre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu cumprimento o professor de Filosofia Luiz Carlos Oliveira e Silva. Luiz Carlos, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia, ouvintes do nosso querido Faixa Livre. Em especial, um bom dia para uma ouvinte diária do Faixa em São Paulo, Rose de Tílio. Muito obrigado, Luiz Carlos, por conversar conosco aqui no Faixa Livre. Luiz Carlos, os fatos têm ocorrido em uma velocidade, com intensidade tão grandes que está difícil acompanhar o noticiário político do Brasil, mesmo para nós que estamos acostumados a isso. E como não poderia deixar de ser, o protagonista é sempre o presidente Jair Bolsonaro. Envolvido em uma série de escândalos, com um amigo preso, convocação para depor à Polícia Federal em breve, até máscara para evitar o contágio pela Covid-19 ele foi obrigado a usar. Os últimos dias não têm sido muito fáceis para esse criminoso presidente da República, hein, Luiz Carlos? É verdade, Anderson. Nós podemos reclamar de tudo, menos de tédio no noticiário. Parece uma novela, né? Com a gente sempre esperando o próximo capítulo. Mas esse turbilhão não deve comprometer a nossa análise dos fatos. Nós devemos estar sempre atentos, viu, Anderson e ouvintes, ao que nos ensinou o grande historiador francês Fernand Braudel. Ele nos convida a compreender o sentido dos acontecimentos, levando em conta sempre o fato de que a realidade social, melhor dizendo, levando em consideração o fato de que a história é composta pela justaposição de 3 camadas, cada uma dessas camadas possuindo o seu tempo próprio, a sua duração específica. A primeira camada é a do tempo curto, a da duração curta. É a camada composta pelos eventos diários, como esses a que você fez referência. É a camada dos eventos registrados pelos jornalistas, pelos cronistas, né? As outras 2 camadas resultam da cristalização desses eventos diários.
a segunda camada, a primeira desses eventos aí dos jornais. A segunda camada é a camada do tempo médio, a camada das conjunturas, dos ciclos das conjunturas, que tem uma duração bem maior, claro, do que a duração dos eventos, né? A terceira camada é a camada das estruturas, é a camada do tempo longo, da longa duração, das mudanças lentas. Essas três dimensões da dialética da duração, como fala Brodelli, nos ensinam a ler os eventos sempre à luz das outras duas camadas. Caso contrário, a gente se perde, vendo só as árvores sem levar em consideração a floresta, né? Então, quer dizer, ler os eventos à luz das camadas inferiores, da camada das conjunturas e a camada das estruturas, né? É assim que os eventos fazem sentido, e só assim eles fazem sentido. Então, tomando a sério o que nos ensina Brodel, concretamente, esses acontecimentos a que você se refere, nos quais Bolsonaro ocupa o centro de uma cena, ao mesmo tempo melancólica, patética e escandalosa, isso tudo deve ser lido à luz da conjuntura que se abriu com a promulgação da Constituição de 1988. Esse é o ciclo que se abriu. Ciclo esse da conjuntura no qual nós ainda estamos, não é? Então, desde a promulgação da Constituição de 88, desde então há uma agenda da burguesia rentista que unifica toda a plutocracia. Agenda essa que vem sendo aplicada com ritmos diferenciados desde Collor. É uma agenda de desmanche de todas aquelas estruturas responsáveis pela revolução modernizadora do país, conhecida como a herança da Era Vargas, e também pelo esvaziamento da Constituição de 88 de todos os direitos sociais que nela foram consagrados, né? Então, é o desmanche da herança de Vargas e a desidratação da Constituição de 88. Essa é a agenda, né, dominante na conjuntura atual. Então, essa agenda agora adquiriu um outro ingrediente, que é o desmanche das assim chamadas políticas de inclusão implantadas durante os governos petistas, né? Então, essa é a agenda que domina a conjuntura que se abriu em 88. Então, essa conjuntura, esse ciclo de média duração, é que deve dar a chave de leitura para os eventos da era bolsonarista, né? Senão a gente fica perdido nos divertimentos aí desses escândalos, das alopragens dos bolsonaristas, né? Agora, então, o que é o bolsonarismo? Temos que ver que o bolsonarismo é um monstro de muitas faces. Faces estas que encontram em Bolsonaro digamos assim, um lugar de reunião dessas diversas faces, né? Então, as faces reunidas na figura do Bolsonaro são a ideologia de extrema-direita, né? O messianismo evangélico, né? Digamos assim, uma religião de resultados, né? O rebotalho da política, né? O baixo clero. Outra face é a da submissão diante da potência imperialista hegemônica. Temos ainda a face do militarismo, a face da demagogia moralista, né? E, por fim, e não menos importante, pelo contrário, temos a face do ultraliberalismo, né? Esses últimos acontecimentos, né, dessas últimas semanas, estão colocando Bolsonaro, sem dúvida, em uma situação muito desconfortável. Mas elas dizem respeito, sobretudo, esses acontecimentos dizem respeito, sobretudo, à face do bolsonarismo da extrema-direita e da face do rebotalho da política. As demais faces que compõem esse monstro multifacetado, elas continuam aí ativas e operantes. É importante a gente perceber isso, né? A prisão de Queiroz e a entrada em cena dessa figura sinistra que é esse advogado, o Assef, podem sim
desarticular o bolsonarismo como lugar de reunião de todas aquelas faces. Mas nada indica que as formas dominantes da conjuntura vão sofrer qualquer abalo com isso. Isso é decisivo a gente compreender isso para compreender o que está acontecendo, né? O bolsonarismo pode recompor, assumindo uma nova configuração. Para sobreviver, será que Bolsonaro irá lançar a extrema-direita e seus seguidores mais aloprados no Congresso? Ele tem capacidade para fazer isso? É difícil, mas não é impossível. Vamos ver como ele sai dessa sinuca de bico. Eu gostaria de retomar um tema, Luiz Carlos, que já foi amplamente discutido, mas que é sempre importante nós voltarmos a nos debruçar sobre ele para que seja possível entender o momento que vivemos, que é essa ascensão da extrema-direita no Brasil nos últimos anos. A que você deve esse fenômeno no país, Luiz Carlos? O sentimento antipetista que foi colocado pela Operação Lava Jato, evidentemente, não é o único motivo. Como é que você analisa hoje, depois de todos os sinais que foram dados com quase 1 ano e meio de governo Bolsonaro, essa exacerbação de ideais fascistizantes no Brasil? A ascensão da extrema-direita entre nós é fenômeno, digamos assim, de superfície, que precisa ser lido também à luz daquelas 2 camadas de duração média e longa a que fiz referência anteriormente. A conjuntura, isso é, a camada de duração média, aponta para a desconstrução das bases que vinham sustentando a modernização do país ao modo de uma inclusão subordinada das camadas populares na economia e na política. A desconstrução daquelas bases lançou nosso sistema político numa profunda crise que se abriu com a implosão do sistema de poder construído pela polarização PT-PSDB. No sistema de poder produto da polarização PT-PSDB, os tucanos guarneciam a fronteira à direita, protegendo o sistema de intrusos à direita, enquanto os petistas guarneciam a fronteira à esquerda, protegendo o sistema de intrusos à esquerda. Quer dizer, o máximo de direita possível no sistema era o PSDB. E o máximo de esquerda possível no sistema era o PT. Com a crise que resultou no impeachment de Dilma, as fronteiras ficaram desguarnecidas. A extrema-direita soube muito bem se valer do desgaste do sistema de poder e se apresentou pela direita, pela fronteira desguarnecida à direita, se apresentou como uma oposição radical a ambos os partidos que polarizavam, com a bandeira contra a velha política, né? Uma bandeira demagógica, mas que se mostrou muito eficiente. A extrema-direita obteve sucesso excitando ao máximo a esfera da ideologia, mantendo a esfera da ideologia excitada ao máximo e aproveitando a circunstância que lhe era favorável nesse campo, né? Porque na esfera da ideologia a esquerda encontrava muita dificuldade de protagonizar, né? De se afirmar, de tomar a iniciativa. É por isso que a extrema-direita precisa manter sempre excitada ao máximo essa esfera, a esfera da ideologia. E nada melhor para isso do que a produção industrial das fake news, né? O que, inclusive, vem sendo fonte de renda e não de pouca renda para muitos dos blogueiros bolsonaristas. Virou um grande negócio, né? Para esses blogueiros, né? A indústria das notícias falsas, né? A extrema-direita prestou enorme serviço às forças dominantes na conjuntura, a plutocracia, porque a extrema-direita, é radicalmente neoliberal. Mas ela pode ser facilmente descartada assim que a relação custo-benefício não interessar mais a plutocracia. Parece que aí chegamos a esse momento, né? A um momento em que a fila anda e talvez a extrema-direita já não tenha mais bons serviços para prestar às forças dominantes da conjuntura, que as forças neoliberais e sua agenda de desmanche.
Falando agora a respeito de algumas situações específicas, tivemos uma reação da comunidade internacional à indicação polêmica do Abraham Weintraub ao Banco Mundial. A Associação de Funcionários da própria instituição pediu a suspensão da nomeação do ex-ministro da Educação brasileiro. A entidade representativa pede que a indicação seja suspensa até que as acusações contra o economista sejam analisadas pelo Comitê de Ética do banco, como aquele caso de racismo em relação aos chineses e pronunciamentos contrários aos direitos das minorias e promoção da equidade racial. Eu queria ouvir a sua opinião para mais esse imbróglio envolvendo o Abraham Weintraub, Luiz Carlos. O Weintraub, esta figura inacreditável, é um adepto de carteirinha do Olavo de Carvalho, né? Fato é, me parece, que os olavistas do governo, Weintraub à frente, são um problema cada dia maior para Bolsonaro. Olavo, de solução, a cada dia que passa, vem se transformando em um problema cada vez maior para Bolsonaro. Mas como Bolsonaro pode se livrar de Olavo sem lançar na orfandade espiritual, digamos assim, a si mesmo e aos filhos? Digo isso porque os Bolsonaro e os filhos são psicológica e ideologicamente falando, eles são de uma fragilidade enorme. Por isso eles precisam de tutores. Na cabeça deles, Olavo de Carvalho e Donald Trump são uma única e mesma pessoa, um único e mesmo tutor. A hora está exigindo que Bolsonaro e seus filhos abram mão, pelo menos na aparência, da ligação orgânica estreita que eles mantêm com a extrema-direita, com Olavo. Porque a extrema-direita, e Olavo estão na mira do STF. É mais uma sinuca de bico, para Bolsonaro e seus filhos. Eles poderão abrir mão dessa ligação orgânica estreita com a extrema-direita e com os olavistas? A conferir. O curioso, Luiz Carlos, é que o governo vive tropeçando nos próprios erros. Em uma resposta a questionamentos da Polícia Federal no inquérito que investiga a tentativa de interferência de Bolsonaro no órgão, o general Augusto Heleno, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, afirmou que não houve óbices ou embaraços para fazer substituições na segurança pessoal, sendo que toda a estratégia de defesa do presidente estava voltada para este argumento, de que ele se referia à sua segurança pessoal e de seus familiares naquelas declarações que deu durante a trágica reunião ministerial em 22 de abril. A falta de coordenação desse pessoal é tão grande que nem os discursos eles conseguem articular internamente, Luiz Carlos. Antes, eu acho que não foi falta de articulação, não, viu? Eu acredito que o general Heleno não tinha alternativa para não incorrer ele próprio em crime. Mas fato é que, com a sua franqueza, com a franqueza exigida pela vara da lei, ele agravou, sem dúvida, mais ainda a situação de Bolsonaro. Isso me parece fora de dúvida. Eu acho que ou Bolsonaro se reinventa, rendendo-se ao STF e ao Congresso, ou ele vai subir no telhado. Se é que não já subiu, Isso ainda não está claro. Mas Bolsonaro se encontra no seu pior momento. Isso, para mim, está fora de dúvida. E esse depoimento do Heleno só agravam as coisas, para ele. Outra situação que deve fragilizar ainda mais o presidente é essa comunicação da mesma Polícia Federal ao Supremo de que deve convocar o Bolsonaro para depor nos próximos dias a respeito desse mesmo inquérito. Não fica nada bem para o presidente de um país depor na condição de investigado, não é, Luiz Carlos? Sem dúvida, Anderson. Ainda mais depois do depoimento do general Heleno, que desmoraliza a versão fantasiosa que Bolsonaro deu para se defender da acusação feita por Sérgio Moro, de que o presidente queria interferir politicamente na Polícia Federal. É grave, Para se proteger a si mesmo, proteger seus filhos e proteger os seus amigos. Ele, inclusive, usou essa expressão, amigos, Mas a oitiva de Bolsonaro no STF ainda não está marcada.
ela pode ser jogada para mais adiante, a depender das negociações, que pelo jeito já estão em curso, né? Parece que houve uma embaixada enviada por Bolsonaro a um juiz do Supremo, né? E parece que há negociações nesse sentido, o que resulte no adiamento aí, o máximo possível dessa oitiva do Bolsonaro no STF, que realmente seria, como você diz, muito constrangedor para o Bolsonaro, o que implicaria uma perda importante, né, na sua imagem, né? O Bolsonaro, que fez fortuna política peitando as instituições, tendo que se curvar diante do STF na condição de investigado, né? Parece fora de dúvida que Bolsonaro está cada dia mais enfraquecido. E a tropa com a qual ele parecia contar para o combate nas ruas, as tropas de extrema-direita, parece que elas não passam de fogos de artifício, né? Bolsonaro está cada dia mais dependente de um poder que não é o seu, o que o torna suscetível a chantagens de todo tipo, né? Agora é a hora dos Roberto Jeffersons, que já saíram das suas catacumbas para operarem no jogo político no qual eles são mestres. Bolsonaro enfraquecido é uma carniça em disputa pelos abutres. E como você tem visto a atuação das instituições diante desse caos, Luiz Carlos? O Supremo parece que resolveu assumir um papel de protagonista, enquanto o Congresso segue naquele seu pragmatismo habitual, com o Centrão comprado nessa distribuição de cargos no Executivo e o Rodrigo Maia sinalizando a favor do presidente nas questões administrativas. Anderson, eu tenho dito aqui no Faixa Livre que desde a implosão do sistema de poder construído pela polarização PT-PSDB, nós nos encontramos numa crise política profunda, cuja direção, ao que parece, é a da anomia. Isso é digamos assim, da falência múltipla dos órgãos, falência múltipla das instituições da República. Parece que essa é a direção para a qual a crise está, a direção que aponta a crise profunda em curso. Quer dizer, com a crescente desmoralização da política, o espaço deixado vazio por essa desmoralização vem sendo ocupado, sobretudo, pelo baronato da grande mídia e pelo judiciário, não raro em aliança, uns com os outros, como vimos por ocasião da Operação Lava Jato. A aliança entre baronato da grande mídia e figuras proeminentes do judiciário foi uma das causas, como negar, né? Foi uma das causas da derrota do PT nas últimas eleições. E esses dois, o baronato da grande mídia e o judiciário, continuam disputando a hegemonia da cena política com o executivo e com o Congresso, sempre com o intuito de acuá-los. Essa é a política, né? Acuar, aproveitando-se do desgaste da política, o executivo e o Congresso. A mídia e o judiciário, às vezes aliados, às vezes em contradição. Quer dizer, então, esse hiperprotagonismo do baronato da grande mídia e do judiciário só agrava a crise. A crise que, me parece, está em direção à anomia, à falência múltipla dos órgãos da República. Eu, sinceramente, não vejo no horizonte forças políticas capazes, pelo menos no curto prazo, de pôr fim a essa crise política que está aí. Não vejo. Então, o movimento em direção à anomia deve seguir em frente. E a saída para Bolsonaro é procurar abrigo no Centrão, cada vez, né, mais abrigo, fazendo mais concessões, ou a renúncia. Que, ao meu ver, é um tema que deve já estar sendo discutido na caserna entre os fardados e entre os da reserva. E Bolsonaro sabe disso, né? Está no radar, a renúncia está no radar, me parece. Muito tem se discutido a possibilidade de os militares embarcarem nessa aventura autoritária do bolsonarismo.
Você vê alguma chance de as Forças Armadas atentarem contra a ordem democrática, Luiz Carlos? A retórica desses oficiais que estão no governo dá essa impressão. Acredito que não, Anderson. A implantação do que resta para ser implantado da agenda neoliberal, que é o que importa, em última instância, para a plutocracia, não está exigindo o fechamento do regime, um fechamento à moda antiga. O tão propalado autogolpe de Bolsonaro teria que, dentre outras coisas, fechar a Rede Globo, fechar a Folha de São Paulo, o Estadão, o STF, botando na cadeia parte importante do baronato da grande mídia e suas excelências togadas da Suprema Corte. A plutocracia apoiaria tamanha aventura, tamanha irresponsabilidade? Me parece que não, né? Me parece evidente. Fato é, me parece que ninguém dá golpe no Brasil se não tiver o apoio expresso e expressivo da plutocracia. Basta ver 1964. A plutocracia, com o grupo Globo à frente, está interessada em que o desmanche que está em curso siga adiante, siga em curso. E, se possível, sem Bolsonaro, que dissolução que já foi, está virando cada dia que passa um problema cada vez maior. Aqui, Anderson e ouvintes, aqui está o mais grave, ao meu ver. Já há uma ditadura de novo tipo sendo implantada, por trás do nevoeiro criado propositalmente por Bolsonaro e seus aloprados, e por vias legais. Há um conjunto de projetos de lei no Congresso que vão nessa direção, e ninguém está se dando a devida conta para isso. Apavorado que estamos com os arroubos histriônicos de Bolsonaro e de sua claque de aloprados de extrema-direita. Essa ditadura de novo tipo, essa sim, faz parte do programa da plutocracia. Agora, uma ditadura bolsonarista, essa seria grosseira demais e não estaria, a meu ver, conforme, de acordo com o espírito do tempo, né? Para mim está ficando cada vez mais claro que Bolsonaro, isso sim, ele é o bode na sala que a plutocracia está disposta a sacrificar no altar dos seus interesses para manter a implantação da agenda neoliberal, se esse for o preço a pagar. Algo que eu acho que todos nós estamos sentindo falta, Luiz Carlos, é de um posicionamento mais firme das oposições. Não se chega a um consenso nem mesmo no que diz respeito à defesa da democracia. As nossas lideranças de esquerda estão mais preocupadas com seus projetos de poder, aguardando 2022 de camarote. As forças do campo progressistas ainda não se recuperaram da tremenda derrota que a plutocracia nos impôs. Isso me parece evidente. A derrota foi profunda, maior talvez em suas consequências do que aquela derrota que nos foi imposta pelo golpe de 1964. Me parece fora de questão o fato de que estamos vivendo o momento mais grave de nossa história republicana. E as forças do campo progressista ainda não se colocaram à altura dos desafios que uma crise como essa está nos colocando. Se eu tivesse que resumir numa expressão o principal aspecto da impotência das forças progressistas diante da conjuntura, eu diria: nos falta um programa mínimo com o qual nos apresentar diante do povo. Um programa mínimo que aponte para saídas possíveis da crise de um ponto de vista popular, nacional e democrático. É isso que falta. Isso é o mais importante. É do qual mais padecemos desta falta. Concordo com você. As oposições parecem que só estão aguardando as eleições, a deste ano e, sobretudo, as de 2022. O que é lamentável diante da, repito, pior crise da nossa história republicana. Para encerrar, Luiz Carlos, eu gostaria de falar a respeito de uma dessas lideranças do campo progressista. O Ciro Gomes lançou seu livro, o Projeto Nacional, O Dever da Esperança. Eu conversei com o Nildo Ourix essa semana a respeito da obra. Ele fez diversas críticas a essa espécie de programa de governo do Ciro Gomes.
E agora eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito do livro. O Brasil de Ciro Gomes é viável para atender aos anseios da grande maioria da população, Luiz Carlos? Olha, o livro do Ciro Gomes eu ainda não li, mas acompanhei com atenção as críticas do livro feitas pelo meu querido amigo Nildo Orix. Eu enderecei a ele a crítica dele, porque a crítica que Nildo fez ao livro não é distinta da crítica que o companheiro vem fazendo a Ciro já faz tempo. Os que acompanham as minhas postagens nas redes sociais sabem que eu fiz campanha para Ciro Gomes nas últimas eleições e que frequentemente eu ajudo na divulgação das ideias do Nildo e da tendência interna liderada por ele, a tendência interna do PSOL liderada por ele, a Revolução Brasileira. Eu sou um apoiador externo, digamos assim, crítico, né, da Revolução do Nildo, e fiz campanha para o Ciro. E muito provavelmente, ceteris paribus, farei campanha para ele em 2022. Né? Então é a partir daí que eu vou fazer essas considerações. A meu ver, é impossível negar a Ciro o mérito de ele ter sido, dentre os políticos de ponta, aquele que mais significativamente implodiu o silêncio sobre as nossas questões de fundo, o silêncio que o sistema político formado pela polarização PT-PSDB impôs à sociedade. Essa polarização, o sistema político formado por essa polarização impôs um silêncio sobre as questões de fundo durante esses anos todos. Né? Desde então, né, Ciro segue sendo, em minha opinião, o mais qualificado e destemido e combativo líder antibolsonarista do nosso campo, do campo progressista. Nildo Orix, em minha opinião, viu, Anderson e ouvintes, é a mais importante e original dentre as lideranças da esquerda revolucionária dos últimos anos. Nildo é responsável no campo da esquerda atual, dentre outros méritos, pela retomada do nacionalismo e por uma reavaliação crítica da tradição trabalhista, o que me parece muito promissor. O que me parece que abre um campo muito promissor para a esquerda. A retomada do nacionalismo e a reavaliação crítica da tradição trabalhista. Né? Isso nós devemos a Nildo e aos seus companheiros mais próximos. São essas características de Nildo que me fazem, talvez ele não goste disso, situá-lo de certa forma no mesmo campo político no qual se encontra Ciro. Um ocupando a ala, digamos assim, revolucionária, e o outro ocupando a ala reformista. Apesar de todas as diferenças, há mais proximidade, segundo penso, entre Nildo e Ciro do que entre Nildo e qualquer outra liderança de ponta do campo progressista. Para mim isso é evidente. A crítica que ele fez a Ciro, o que ele faz a Ciro e fez do livro de Ciro, a meu ver, só comprova esta tese. Se eu tiver que resumir a crítica contundente de Nildo ao livro de Ciro, que na verdade é uma crítica que ele faz a Ciro em geral, eu destacaria 2 pontos centrais. Ciro, equivocadamente, segundo Nildo, considera ser possível sair da atual crise dentro da ordem. O equívoco se deve ao fato de que, segundo Nildo, na ordem não há saída, já que há uma crise terminal do sistema político brasileiro, combinado com uma crise global do que Nildo chama de capitalismo rentístico. Essa é a primeira. É o primeiro ponto central da crítica de Nildo a Ciro. O segundo é que Ciro, segundo Nildo, representa uma ruptura com a tradição trabalhista. Quer dizer, antes de ser continuidade com a tradição trabalhista, Ciro é uma ruptura com a tradição trabalhista, e Nildo elenca diversos pontos, né, para sustentar essa tese, dentre os quais eu destaco a questão do imperialismo. Então, nesse ponto, é importante notar 2 coisas. Nildo, diferentemente do que o PT fazia em sua origem, não nega a tradição trabalhista, pelo contrário, ele a valoriza. Outro ponto. Nildo critica Ciro não por ele não ser um revolucionário, o que seria descabido, claro, mas por ele
ser insuficientemente trabalhista. Essa aí ao meu ver, são os dois pontos centrais da crítica de Nildo a Ciro. Mas há, ao meu ver, uma limitação grave na Revolução Brasileira de Nildo. Uma limitação grave. Dizer como Nildo sistematicamente diz que não há solução na ordem no seio do povo, não tem dúvida quanto a isso, implica uma postura imobilista e, no limite, uma postura conservadora. Se não vejamos a seguinte situação, ouvintes. Vamos imaginar. Dizer para uma mãe desesperada com o filho no colo, numa fila em busca de atendimento em um hospital público, ou dizer para um trabalhador desesperado, trabalhador informal, que trabalha 12 horas por dia sem qualquer direito trabalhista, dizer para esses dois, para a mãe e para o trabalhador, ambos desesperados, que só com a ruptura com o capitalismo, só rompendo com a ordem, os seus problemas imediatos seriam resolvidos. O que é isso, se não imobilismo? O que é isso, se não acrescentar desespero a um desespero? E quando se acrescenta desespero ao desespero, o que é isso, se não imobilismo? As lideranças da Revolução Brasileira vêm se limitando, isso é evidente, a pregações de corte não raro doutrinário, com vista à formação de um destacamento de vanguarda. A Revolução Brasileira de Lidorico se limita a recrutamento, e apenas isso. Diante da pior crise, a mais grave crise da nossa República, a ação dos companheiros, com todos os méritos que eles têm, eu sou o primeiro a reconhecer, se limita a uma ação prática de recrutamento. Quanto ao desespero do povo pobre, aqui e agora, nada. Já que eles dizem não há saída na ordem. O que é isso, senão conservadorismo? Nildo, no programa Duplo Expresso, o apresentador, Rômulo Maia, ele leu essa minha crítica, né? Ele confrontou Nildo com a minha crítica, né? E fez expressamente essa pergunta que eu fiz a Nildo. O que dizer para essa mãe desesperada? O que dizer para esse trabalhador desesperado? O Nildo disse, eu a convidaria para ingressar nas fileiras da Revolução Brasileira. O que confirma a minha tese de que a Revolução Brasileira nega-se a interferir na atual conjuntura, porque qualquer intervenção na atual conjuntura seria uma intervenção na ordem, e dentro da ordem, segundo os companheiros, equivocadamente, não há saída. Eu acho lamentável essa posição do Nildo. Isso é claro, Nildo não reconhece a validade, equivocadamente, do meu ponto de vista, de um programa mínimo. Para mim, só um programa mínimo pode tirar um programa mínimo de corte popular, nacional e democrático, só um programa mínimo, pode tirar o povo do seu desespero por apontar uma saída, ainda que dentro da ordem, para o neoliberalismo. Dentro da ordem, porque é dentro da ordem que se acumulam as forças capazes de mudar a ordem. Esse aí é o centro da minha crítica ao companheiro Nildo. Luiz Carlos, eu queria te agradecer mais uma vez por essa conversa aqui no Faixa Livre, te desejar um ótimo final de semana e mandar um abraço. Olha, sou eu quem deve agradecer a oportunidade, estou sempre à disposição para colaborar com o nosso querido Faixa Livre, essa trincheira de luta pelos melhores interesses populares, nacionais e democráticos do nosso povo. E por fim, Anderson, quero te parabenizar pela condução do programa, sabendo que substituir o nosso grande e bravo Paulo Passarinho não é tarefa fácil, mas você tem se saído muito bem da missão. Parabéns, Anderson, e até a próxima. Conversamos aqui com o professor de filosofia Luiz Carlos Oliveira e Silva.
Dentro desse processo de transição que vem ocorrendo no programa nos últimos tempos, os ouvintes passam a ter momentaneamente a opção de depositar suas contribuições em duas contas. Além da tradicional da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, está disponível também a conta em nome da Associação de Funcionários do BNDES, a AFBNDES, cuja agência é a do Banco Itaú, de número 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Repetindo, Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Durante este período de excepcionalidade, os depósitos nas duas contas serão aceitos, sendo destinados ao financiamento dos custos do Faixa Livre, mas pedimos àqueles que puderem encaminhar suas contribuições para a conta da FBNDES que o façam, pois em futuro próximo, esta será a única forma de proceder às doações ao programa. Repetindo mais uma vez a conta do Banco Itaú, agência 1964, conta corrente 03004, dígito 1. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, Ana Lúcia Brito. Ana Lúcia, bom dia. Bom dia aos ouvintes, Obrigada pelo convite, para essa entrevista. Ana, eu quero te agradecer por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Ana, a tragédia continuada, que é a gestão entreguista de Jair Bolsonaro, teve uma de suas expressões mais cruéis na última quarta-feira, quando o Senado aprovou o projeto de lei do novo marco legal do saneamento. O texto estava há quase 2 anos sendo discutido no Congresso Nacional. Entre as principais mudanças estão a abertura do setor à iniciativa privada e o estabelecimento de metas para a universalização do serviço. O texto agora segue para a sanção do presidente da República. Atualmente são quase 35 milhões de pessoas sem acesso à água encanada no Brasil, mais de 100 milhões sem coleta de esgoto. Eu gostaria que você explicasse aos nossos ouvintes, Ana, o que representa a aprovação desse novo marco legal do saneamento. Bom, o novo marco legal facilita enormemente, para o setor privado a entrada na prestação de serviços de saneamento. Era esse o objetivo. Na realidade, a lei existente ela já permitia a participação privada, em vários formatos. Mas agora, com essa alteração da lei, que é a Lei 11.445 de 2007, que foi alterada em vários dos seus pontos, a participação privada vai ficar muito mais facilitada. E isso, evidentemente, é uma situação bastante complexa na questão do acesso aos serviços. Se a gente for olhar quem não tem acesso aos serviços no Brasil hoje, apesar desses déficits enormes que você está comentando, quem não tem acesso aos serviços são as populações mais vulneráveis, ou seja, a população que vive nas favelas, a população que vive no campo, áreas do interior da região norte, áreas do interior do Nordeste, população, assentamentos rurais. Dificilmente o setor privado vai querer atender essas áreas. Ele não tem tradição de atender essas áreas. O setor privado assim, opera na lógica do ganho, do lucro. Como você vai fazer, que tipo de contrato você vai fazer, ou que tipo de regulação vai ser feita, para garantir que, por exemplo, o município que conceda os seus serviços à iniciativa privada obrigue esse setor privado a atender favelas, e áreas rurais. Dificilmente isso vai acontecer. A gente sabe que a gente tem um setor público frágil,
né, na negociação de contratos. Vários contratos de saneamento, eu vou dar o exemplo de Manaus, né, que é um dos piores serviços de saneamento no Brasil e é prestado pelo setor privado, né, foi renegociado várias vezes porque eles não conseguiram cumprir o contrato, né. Então, essa questão de estabelecer metas de contratos, né, a gente sabe, né, que isso tudo, entre empresas privadas e setor público no Brasil, não funciona como está no papel, né? Você pode ter vários adiamentos de contrato, né? Então, várias coisas dessa lei não atendem, né, à necessidade básica do Brasil, que é atender a população mais vulnerável, né? Na verdade, você vai ter um mercado dividido, né, entre o setor, as pessoas mais frágeis, né, de baixa renda, né, os assentamentos precários, né, atendidos pelo poder público, pelo Estado, né, e o setor privado atendendo, né, as áreas que apresentam maior rentabilidade, né. Por mais que você tente, né, estabelecer contratos ou formas de regulação que garantam, né, esse atendimento no setor, nas áreas mais vulneráveis, por exemplo, né, tem várias questões que precisam ser tratadas. Qual a tarifa que vai ser aplicada nessas áreas, né? As pessoas vão poder pagar, né? A gente sabe, né, que o setor privado não vai entrar numa área que não seja lucrativa, né? E o lucro advém das tarifas, né? Então, como vai ser feito isso? Que controle vai ser feito sobre isso? Que modelo de tarifa vai ser feito, né? Vão ter tarifas sociais? Vai ter gratuidade de água, volume de água para a população de mais baixa renda, né? Eu acho que várias questões que poderiam ser modificadas, né, na Lei 11.445 de 2007, com relação à questão do direito à água, do direito da água das populações mais vulneráveis, poderia ser objeto de uma mudança, né, no projeto, nessa lei, né, favorecendo, né, o acesso da população mais pobre, né. Mas, na realidade, o que você fez foi um marco legal que vai, né, combina, né, com as políticas ultraliberais do governo, né, da equipe econômica, né, que é facilitar a entrada do setor privado, né, na prestação de serviços de saneamento, né? Aí as pessoas vão dizer, mas o setor privado vai aportar recursos, né? Saiu uma matéria no Globo recentemente, né, que, sendo aprovado o marco regulatório, né, o BNDES estava com as portas abertas para atender as demandas do setor privado. Ora, por que o BNDES nunca esteve, né, com as portas abertas para atender as demandas do setor público, né? Tudo é um jogo combinado, né? Um jogo combinado dentro dessa lógica do neoliberalismo que vai acabar, né, por excluir as pessoas que são as que têm baixa capacidade de pagamento, né, e que vivem em condições de maior vulnerabilidade. O que é impressionante, Ana, é a falta de sensibilidade desses parlamentares. Oferecer à iniciativa privada e dificultar o acesso da população a um recurso fundamental para a vida humana e que mostrou ainda mais a sua importância durante essa pandemia do novo coronavírus. Eu te confesso que ainda estou estupefato com essa decisão. A falta de sensibilidade dos parlamentares não me espanta, né? Assistindo a audiência ontem, você percebe que muitos nem sabem o que é saneamento básico, né? Então, desconhecem, né, o tamanho do problema, né, e as várias versões do problema. Desconhecem que quem não tem acesso ao serviço é a população mais pobre do Brasil, né? Na realidade, desconhecem a história do setor de saneamento, desconhecem o que acontece no mundo, né? O mundo inteiro está tendo processos de reestatização dos serviços, né? Paris reestatizou os serviços, várias cidades na França, né, que é onde tem os maiores grupos privados de saneamento, né? Então, remunicipalizando os serviços, né? Berlim remunicipalizou os serviços, tudo isso por insatisfação, né, com o serviço prestado por empresas privadas, né? Então, assim, não é
é muito fácil você votar desconhecendo a realidade, né? E foi isso que ficou patente ontem, né? Naquela cena de votação, né? Sem entender que, na realidade, a gente tem que estar mudando essa política neoliberal. A política neoliberal está sendo questionada no mundo todo, né? A necessidade de investimentos públicos numa série de setores, de saúde, né? E saúde tem um laço super forte com saneamento, né? Isso está sendo discutido no mundo todo, né? E agora, né? Aqui no Brasil a gente parece que está voltando para trás, né? Voltando para questões, para uma política que ninguém mais está adotando, né? Então é uma pena, é muito triste, né? Mas eu acho que o Senado ele reflete, né? O que é a política no Brasil, né? Que a voz daqueles senadores reflete o que é a política no Brasil, reflete o nosso quadro político hoje, que é um quadro político bastante lamentável, né? Além de possibilitar a privatização do setor do saneamento, Ana, o que mais esse novo marco legal traz de prejuízo para a população do nosso país? Um dos problemas do marco legal, né, que é avançar na privatização, por outro lado, assim, tornar mais frágil, né, o setor público, né? Já foi anunciado várias vezes, né, que para o setor privado vai ter recurso, né? E os municípios que quiserem manter a sua prestação pública, por exemplo, municípios que têm serviços autônomos municipais, que são muitos deles bastante qualificados, se você pegar os rankings da prestação de serviços, né, você tem vários serviços autônomos municipais que são serviços públicos de qualidade, né? Você também tem empresas públicas estaduais que são empresas de qualidade, né? O que me parece nesse cenário é que você faz duas coisas. Você abre, né, a possibilidade de um mercado, né, eliminando uma questão que era fundamental, que eram os contratos de programa, que permitiam que um município estabelecesse uma parceria com o Estado, né, e recorresse à empresa pública, à empresa de saneamento público, a companhia estadual, para prestar o serviço. Isso não é mais possível, né? Vai ter que ser aberta a licitação, né? E aí vão ser todos os jogos da licitação por as quais o setor privado recorre, né? Só lembrando, né, que essas licitações elas são muito sujeitas, né, a jogos de mercado, a corrupção, a combinação de preços entre os prestadores, né, a divisão de mercado entre os prestadores. A gente sabe como isso funciona no Brasil, né? A baixa capacidade de controle do setor público sobre o setor privado, né? E, por outro lado, assim, esse projeto ele praticamente elimina, né, a possibilidade de cooperação interfederativa, ou seja, de um município cooperar com o Estado ou, enfim, se associar a outro município, né, para a prestação de serviços, porque o instrumento que permite isso é o contrato de programa, e o contrato de programa não vai mais existir, né? A partir de agora vão ser contratos de concessão, né? Então, até de uma certa forma, né, esse aspecto da lei ele é um aspecto inconstitucional, porque ele fere, né, a própria lógica da cooperação interfederativa, que é um aspecto forte, né, da Constituição de 88. O texto determina também, Ana, que os contratos deverão ter cláusulas essenciais, entre as quais as seguintes metas: expansão dos serviços, redução de perdas na distribuição de água tratada, qualidade na prestação dos serviços, eficiência e uso racional da água, da energia e de outros recursos naturais, reuso de efluentes sanitários e aproveitamento de águas de chuva. Também a Agência Nacional de Águas deverá estabelecer normas de referência sobre padrões de qualidade e eficiência na prestação, na manutenção e na operação dos sistemas de saneamento básico, regulação tarifária dos serviços públicos de saneamento básico, padronização dos contratos de prestação de serviços públicos de saneamento básico e redução progressiva e controle da perda de água. Ana, a iniciativa privada nunca teve responsabilidade com as concessões governamentais. Os governos nunca tiveram interesse em fiscalizar os concessionários. Tá na cara que essas metas serão deixadas completamente de lado.
Bom, o aspecto que você está comentando da Agência Nacional de Águas, né, dela estabelecer normas gerais de regulação, não é o pior aspecto dessa lei, né? Na realidade, assim, estabelecer normas é uma coisa, né, desde que os municípios, os estados tenham a possibilidade de escolher quem vai ser o seu ente regulador, seja um ente regulador estadual, seja um ente regulador de consórcios de municípios, né, seja um ente regulador municipal, né. O grande problema da ANA, né, isso já foi dito inclusive pela diretora da ANA, é que a Agência Nacional de Águas ela foi feita criada, né, para regular, enfim, atuar na prestação dentro do Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? A gente não tem um sistema de saneamento organizado como o Sistema Nacional de Recursos Hídricos, com instâncias de controle social, que são os comitês de bacia, etc., né? Na realidade, a questão do controle social foi completamente abandonada, né, no setor de saneamento, né, por esse governo e pelo governo anterior, do Temer, que destituiu o Conselho das Cidades, né? Mas, de toda forma, emitir normas de regulação que sejam nacionais, né, não é uma questão tão ruim, né, do projeto de lei. O problema é que a ANA não tem pessoal, a diretora da ANA já falou isso, não tem equipe, né, para fazer isso. Você vai ter que contratar novas pessoas, fazer concurso, criar um setor na ANA que vai ser o setor de regulação da prestação de serviços de saneamento, né? Por outro lado, tem alguns aspectos, né, dessa prestação, que é o aspecto das tarifas sociais, né, do atendimento à população mais pobre, mais vulnerável, né, que essa é uma decisão também política, né? Cabe ao município, ao governo municipal, né, estabelecer, enfim, criar mecanismos para que os seus moradores de favelas, por exemplo, tenham acesso à água e a esgoto, né, com o valor de tarifa que eles possam pagar, ou mesmo com um mínimo de água gratuito, né, várias possibilidades, né. Essa é uma decisão política, né. Então, assim, excluir, né, esse elemento, né, essa discussão toda do direito à água, de tarifas sociais, dos mais vulneráveis, né, isso passou ao largo desse projeto de lei, né, e eu acho que esse que é o tema central, né, duas questões, né, ampliar os investimentos públicos para essas áreas, né, como áreas rurais, áreas de periferia, área de favelas, né, e discutir um modelo que seja acessível, né, de prestação de serviço que seja acessível a esses cidadãos, né? E eu acho que isso tudo, né, passa ao largo nessa questão, né? Por outro lado, tem um outro tema, né, que é o tema do estabelecimento de metas, né, que assim não cabe. Alguns municípios têm seus planos municipais de saneamento, né? O Brasil tem um plano nacional de saneamento, que é o PlanSab, que tem metas, né? E não cabe ao marco legal estabelecer metas, né? Isso é uma coisa completamente fora de qualquer estrutura de gestão, de quem entende de gestão pública, né? Quem estabelece metas são os planos, né? Os planos sobre os quais vão estar baseados os contratos, né? Então, eu acho que essa questão é muito difícil, né? Acho que essas metas são metas muito difíceis de alcançar, né? E, sobretudo, difíceis de alcançar sem recursos públicos, né? Recursos públicos direcionados para os que não têm acesso ao serviço. Eu acho que essa que é a questão central. Qual seria o modelo ideal para o novo marco legal do saneamento, Ana? Existe uma proposta paralela que tenha sido colocada em discussão? O modelo ideal para o marco legal de saneamento, em primeiro lugar, eu acho que tem uma coisa assim, não é um novo marco legal de saneamento, tá? Existe uma lei, a 11.445 de 2007, né? E o projeto de lei que foi aprovado ontem, ele modifica uma série de aspectos dessa lei, para pior, né? Evidentemente, né? Mas a Lei 11.445 de 2007 foi uma lei que foi resultado de um longo processo de discussão do setor, né?
que contempla diversos interesses, inclusive os interesses do setor privado, porque ela permite a participação do setor privado, né? Então, eu acho que essa lei, é claro que ela poderia ser aperfeiçoada, ela poderia incluir, por exemplo, a questão do direito humano à água, né? Ela poderia reforçar o aspecto do controle social da política pública, né? Então, você poderia modificar a Lei 11.445 de 2007, né? O problema de você ter déficit em saneamento hoje não é um marco legal, né? É como foram desenvolvidas as políticas públicas, né? Na realidade, assim, você teve, depois do final do PAC, né, uma redução imensa dos investimentos em saneamento, né? Você tem a emenda 95, que é a emenda do teto dos gastos, né? Então, você tem uma série de questões, né, que setores que são essenciais para a população, saúde, saneamento, né? Você houve, né, um enorme desinvestimento, não investimento, a não priorização, né? A gente está vendo isso agora na saúde com a Covid, né? Então, assim, a questão não é um marco legal. Eu acho que a gente tinha um marco legal adequado, né? Que não precisava ser modificado ou, entre aspas, modernizado. Eu acho que isso não tem nada de modernização, né? E não existe outra proposta, né? Assim, eu acho que não foi em debate outra proposta, né? Foi apenas essa proposta e ela foi aprovada, né? Cabe contestações por algum aspecto de inconstitucionalidade, enfim, acho que tem discussões a serem feitas, né, ainda desse marco legal. Agora, aqui no Rio de Janeiro, essa questão da privatização do saneamento já está colocada. A SEDAI foi oferecida pelo governo do estado naquele plano de recuperação fiscal assinado ainda durante o governo de Michel Temer. Você saberia dizer a quantas anda esse processo de venda da SEDAI, Ana? Aliás, parece que a proposta seria de se oferecer à iniciativa privada apenas os setores mais rentáveis da companhia. Bom, o processo de privatização da SEDAI, ele já está aberto, né? Hoje, inclusive, teve uma consulta pública, né? Os editais estão disponíveis na internet, né? É um modelo que foi criado pelo BNDES, né? Foi, enfim, articulado pelo BNDES de concessão em blocos, né? E a SEDAI ficaria apenas como empresa produtora de água, né? Dos dois sistemas metropolitanos, que é o sistema Guandu e o sistema Imunana Laranjal, né? E ela venderia a água, então, tratada para as empresas privadas que viessem a assumir os serviços, né? Esse é o modelo, né, que está em pauta e que foi discutido hoje numa audiência pública, né? É evidente que a SEDAI tem uma série de problemas, né? Agora, assim, achar que uma empresa privada, né, vai buscar atender com qualidade, né, implantar rede de esgoto, né, em áreas como Japeri, que é super pobre na região metropolitana, ou Queimados, né, que não traz retorno nenhum, né, e atender essas metas de universalização, né, que estão propostas, eu acho muito difícil, entendeu? Assim, acho muito difícil. Eu acho que, assim, caberia, né, uma reestruturação da empresa pública, né, para que ela atendesse melhor a população de baixa renda, a população de favelas, né? A gente sabe que a SEDAI tem um déficit, né, com essas pessoas, né? Mas a SEDAI também é um retrato do governo, né, dos governos que se passaram desde muitos anos, né, e que não investem, né, efetivamente em melhorias de qualidade de vida para a população de baixa renda, para as favelas, para os assentamentos precários, para a Baixada Fluminense, né? Então, assim, a SEDAI, ela não é uma empresa que flutua no ar, né? Ela é uma empresa do governo do estado, né? A gente tem que olhar para ver quais são as políticas do governo do estado, né? E como é que essas políticas do governo do estado influenciam, né, na prestação dos serviços pela SEDAI. A SEDAI é uma empresa super lucrativa, né? Por que esse lucro não é reinvestido no atendimento da população mais pobre, né? Isso são diretrizes que vêm de governo, né? Então, assim, eu acho que o processo está em curso, né? E não sei se acontecerá esse ano, né? Mas está aí em curso, a pauta está no debate. O
O que mais me impressionou, Ana, é que os veículos da mídia dominante estavam celebrando esse novo marco legal, colocando que agora a água vai chegar a regiões menos abastadas do país, que isso poderia gerar mais empregos em um momento de crise econômica. Veja só, é muita cara de pau, né, Ana? Bom, os veículos de mídia, né, tanto os principais jornais, etc., né, Globo, Folha de São Paulo, etc., né, eles têm uma linha política, né, enfim, então eles defendem a linha política deles, né. Essa linha política apoia a política neoliberal de Estado mínimo, né, enfim, critica servidor público, critica empresas públicas, né. Então, nada mais, enfim, coerente, né, do que eles festejarem um marco legal que amplia, né, reduz o papel do Estado, né, na prestação do setor de saneamento. Eu acho que não tem grandes dúvidas sobre isso, né? Fora isso que também tem a própria pressão, né, das próprias empresas privadas, enfim, sobre os veículos de mídia, associação de interesses, né? Não houve nenhuma possibilidade, né, de debate nesses veículos, assim, de escutar uma voz dissonante sobre o projeto de lei que foi aprovado ontem, né? Só as vozes a favor que apareciam, né? É evidente que investimento em saneamento gera emprego, né? Isso é claro, né? São grandes obras que geram emprego, né? Agora, por que isso não poderia ser retomado justamente como política pública, né? Como política pública de geração de emprego, investimentos públicos, né? Estou pensando aqui na política do New Deal americano, né? Investimentos públicos para recuperar uma economia, né? Que está em crise, né? Não, você vai fazer apelo ao mercado e aos investimentos privados, né? E eu tenho, assim, para mim que esses investimentos não vão acontecer na forma adequada, né? Assim, acho que você está sonhando com um volume de investimentos que não virá, né? Até porque essas empresas vão ter que recorrer a órgãos financeiros, né, para realizar esses investimentos. Então, eles não sempre, acho que estão atuando hoje, sempre recorreram enfim, ao FGTS, ao BNDES, né, aos fundos públicos. Então, eu acho que tem um certo mito, né, de que o setor privado vai aportar um volume enorme de recursos. Para encerrar, Ana, é possível se fazer algo para tentar reverter esse processo de privatização das empresas de saneamento? Você vislumbra alguma possibilidade? Bom, na realidade, né, reverter o processo de privatização de empresas de saneamento ou de concessões privadas ao saneamento, né, é uma luta política, né? A gente vai ter eleições municipais esse ano, né? Fora das regiões metropolitanas, os municípios são os titulares dos serviços, né? Então, como é que esse município qual é a proposta, né, do candidato a prefeito, né, para a prestação do serviço de saneamento? É concessão privada ou é manter o serviço público, né? Então, eu acho que é um momento, né, de levar para a pauta, né, das eleições, né, esse tema do saneamento básico, né, que apareceu agora tão forte, né, na pandemia de Covid, na falta das pessoas terem acesso à água para terem condições mínimas de higiene, né? Então, como é que os candidatos a prefeito, né, vão responder a isso, né? Essa é uma questão, né? Por outro lado, a privatização das empresas estaduais de saneamento, né, caso venha a acontecer, né, é muito mais complexo, né? Assim, as grandes empresas de saneamento hoje, né, estou falando assim das maiores, Sabesp, Copasa, etc., são empresas que já são de capital aberto, né? Já tem participação de interesses privados na gestão dessas empresas, né? Então, assim, tudo isso depende também de pressão política, né, junto aos governos estaduais, né? Manter essa empresa pública de capital aberto ou manter a empresa pública completamente pública, com 100% das ações nas mãos do governo estadual, né? Tudo isso depende do perfil do governo e depende da pressão da população. Eu acho que é isso que pode acontecer agora, né?
Ana Lúcia, eu quero te agradecer por mais essa entrevista aqui ao Faixa Livre, te desejar um bom final de semana e deixar o meu abraço. Eu que agradeço, né? Um bom fim de semana para vocês e um bom fim de semana para os ouvintes da rádio. Um abraço. Conversamos com a professora da Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Laboratório de Estudos de Águas Urbanas, Ana Lúcia Brito. Vamos agora a mais um intervalo, voltaremos daqui a pouco. Fique em casa e defenda a educação, a saúde pública e a pesquisa brasileira. Seja solidário. A vida vale mais que os lucros. Uma campanha do Andes, Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de Ensino Superior. Voltamos a apresentar Faixa Livre. Estamos de volta, ouvintes, e agora eu cumprimento o professor e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Roberto Lerrer. Roberto, bom dia. Desejar muito bom dia a todos, a todas. Muito bom estarmos juntos no Faixa Livre, particularmente para fazermos uma reflexão sobre os rumos da educação brasileira. É uma alegria muito grande estarmos juntos. Eu queria te agradecer, Roberto, por mais uma vez conversar conosco aqui no Faixa Livre. Roberto, essa sequência de retrocessos civilizatórios que o país atravessa na gestão de Jair Bolsonaro, com a entrega das nossas estatais, o desmonte das garantias sociais mínimas da população brasileira, a ameaça constante à ordem democrática, não poderia deixar a educação de fora. Já vamos para o terceiro ministro em 1 ano e meio de governo, sendo que os 2 primeiros certamente podem ser colocados na galeria dos piores da história. Antes de tratarmos das questões específicas, Roberto, eu gostaria de uma análise sua para o quadro atual da educação no país. Você esperava tamanho caos? Todos sabíamos que o Ministério da Educação de um governo Bolsonaro seria um ministério extremamente carregado de ideologia, seria um ministério imbuído do ideário da guerra cultural, que orientou, inclusive, toda a campanha de Bolsonaro, né? Nós vimos como o governo Bolsonaro incorporou a agenda fundamentalista, irracionalista, antissecularista, negacionista da escola sem partido, o apoio de frações muito fundamentalistas de neopentecostais, pentecostais também da Igreja Católica, né, as frações de extrema-direita que existem, todos estavam muito imbuídos e mobilizados em torno do tema da guerra cultural. Mas, sob o ponto de vista operativo, eu creio que ninguém podia imaginar o caos, a incompetência, a ausência de qualquer tipo de iniciativa em prol de um projeto conservador que fosse para a educação brasileira. Pelo menos os aspectos, digamos, mais operativos, né, para estruturar o Sistema Nacional de Educação, que é sempre uma frente muito valorizada, muito considerada muito relevante pelos governos de extrema-direita, né, e temos o exemplo do fascismo clássico, né, com Hitler, com Mussolini, que sempre entenderam a educação como uma área, enfim, operativamente importante, né? E nós percebemos que havia, de fato, no Ministério da Educação, um descolamento entre o fato de que o Ministério se transformou numa trincheira, numa casa-mata da guerra cultural, mas com um enorme descompasso em relação à dimensão mais operativa do governo. Então, é realmente muito impactante constatar que mesmo uma análise pessimista, crítica, mas, sobretudo, pessimista em relação ao que aconteceria na educação no governo Bolsonaro, a realidade acabou, de certa forma, nos surpreendendo, porque o governo é muito pior do que nós podíamos supor. Isto, inclusive, levou frações burguesas importantes que apoiaram, ainda que de uma forma muito gelatinosa, a eleição de Bolsonaro no segundo turno, né, que o andar de cima seguramente apoiou a eleição do Bolsonaro,
os seus aparelhos privados de hegemonia, né, como Todos pela Educação, o Grupo Lehman e outros, se perceberam fora do esquema da estrutura do Ministério da Educação, e isso tem gerado conflitos, inclusive intra-setores dominantes, né? É um tema que nós temos que analisar com muito cuidado, mas o fato é que, desgraçadamente, nós temos hoje 60 milhões de estudantes no país que estão num sistema educacional que claramente está à deriva. O Abraham Weintraub, que acabou de deixar o cargo no Ministério da Educação, parece um daqueles personagens caricatos tirados de livros de humor. Uma figura sem a menor competência administrativa, determinado a implantar ideais conservadores no ensino do nosso país, querendo interferir na liberdade de cátedra, obcecado por um suposto viés comunista nas universidades federais. As medidas destrutivas que ele patrocinou, entre elas o Programa Futurice, esse plano de implementação de escolas cívico-militares, o corte de bolsas de pesquisa, a mudança na escolha de reitores, algumas delas barradas pelo Legislativo e pelo Judiciário após pressão da comunidade acadêmica, certamente serão guardadas no lixo da história. Qual é o legado que Abraham Weintraub deixa para o país, Roberto? Weintraub é um caso a ser estudado, de fato, porque não apenas é o pior ministro da educação da história da República Brasileira, como também o ministro que mais se esforçou em trabalhar uma lógica que, aliás, o presidente Bolsonaro reitera em diversos momentos, em várias entrevistas, de que a tarefa que o governo Bolsonaro teria era de destruir o que está aí. E destruir o que está aí era exatamente destruir toda a organização da educação brasileira relativa à Constituição Federal de 88. E destruir a educação brasileira, o que estava na Constituição Federal de 88, na realidade, seria uma cruzada política. E a cruzada política que o governo Bolsonaro trabalha, e o Weintraub foi um agente disto, repete aquela perspectiva da guerra cultural, conforme já fiz referência, que estruturou muito também do discurso de Trump, mas a partir da proposição de analistas como Steve Bannon, em que essas ideias da extrema-direita estadunidense foram apropriadas por um dito filósofo que vira o guru dessa gente. E essa gente que ocupou o Ministério da Educação, né, os seguidores desse dito filósofo, justamente se viram imbuídos de uma tarefa, que é a destruição de valores iluministas e a destruição de valores que vêm da Revolução Francesa. Isso tem, digamos, uma consistência doutrinária que atualiza, inclusive, a discussão sobre as características, digamos, discursivas, mas também de práticas, de ações que podem ser conceituadas como neofascistas. Então, o Ministério da Educação incorporou esta missão de destruir uma herança muito importante, enfim, civilizatória, que é a herança muito diversa, é certo, né, do iluminismo, que gera tanto um pensamento liberal, mas também gerou o pensamento socialista, enfim. E os elementos fundamentais que o governo tenta desconstruir na educação brasileira, nas universidades, e por isso tanto ódio à liberdade de cátedra, é justamente a perspectiva de que a educação tem como uma das funções mais nobres, mais relevantes, a formação de cidadãos capazes de fazer um uso autônomo e crítico da própria razão. Este uso autônomo e crítico da própria razão, conforme a reflexão de Kant sobre o que é o iluminismo, é uma missão muito civilizatória nos povos, de que os seres humanos não precisam de um pai-patrão para dizer o que eles precisam fazer, como eles devem se relacionar afetivamente, como devem pensar a sociedade, a relação com a natureza, enfim, todos os temas que se desdobram
a partir dessa herança iluminista. E por isso o Ministério da Educação, junto com a área de ciência e tecnologia, tentam reconfigurar a função social das universidades. E, essencialmente, o Futurice era isto. O Futurice é uma perspectiva de desidratar a possibilidade das universidades serem, digamos, esse espaço que propicia condições de ensino-aprendizagem que formam entre os estudantes pessoas autônomas, pessoas capazes de analisar e pensar os problemas, os dilemas que a humanidade vive, enfim, a partir de um pensamento metódico, rigoroso, baseado na ciência. E é importante destacar que o Futurice tenta redefinir a função da universidade como se a universidade pudesse ser tão somente uma organização que presta serviços de baixa complexidade científica e tecnológica para os setores produtivos. Conforme foi muito bem destacado já na apresentação, o Brasil está num processo acelerado de desconstrução das suas cadeias produtivas que envolvem conhecimento científico e tecnológico. A tentativa de venda da Embraer, o desmonte fatiado da Petrobras, tudo isso está apontando para uma profunda modificação na esfera econômica, de maneira que o horizonte econômico que está sendo colocado é um horizonte em que a economia brasileira passa a estar centrada na exploração de commodities, algo que já vem há mais tempo, mas agora, num outro momento, né, inclusive em territórios indígenas, né, na mineração, e temos visto também a forma brutal de promoção de desmatamento na região amazônica. Então, tudo isso é parte de uma lógica de inserção do país, uma inserção cada vez mais capitalista dependente, enfim, mais brutal, mais regressiva, em que as universidades entrariam nisto inseridas num processo de refuncionalização, de modo que a universidade se transformaria numa agência de serviços de baixa qualidade para os setores produtivos que não querem investir em pesquisa e desenvolvimento, não querem contratar mestres e doutores. Enfim, nós sabemos que no Brasil praticamente nenhum mestre e doutor que trabalha com as ciências duras é contratado pelo setor privado. Enfim, então isso seria uma aceleração sem precedente. O futuro seria uma aceleração sem precedente deste movimento de desconstrução da universidade. E, ao mesmo tempo, tudo isso é orientado pela lógica da guerra cultural. E não é casual que no CNPq, na CAPES, FINEP, nós temos um operativo que objetiva inviabilizar a existência de uma área de ciências sociais e humanidades autônoma e forte, e isso cada vez é mais necessário para o futuro da humanidade, assim como nós temos, mesmo nas chamadas ciências duras, uma pressão muito grande para que as universidades deixem de ser instituições que estão envolvidas em pesquisas de natureza básica, que envolvem os conhecimentos fundamentais nos diversos domínios da natureza e da sociedade. Então, é uma ofensiva irracionalista que, em última instância, compromete a liberdade de cátedra, a liberdade de pensamento e, por isso, a economia, né, ou seja, o aprofundamento da subordinação aos centros hegemônicos do capital, ressignificando o sentido da economia como uma economia de baixa complexidade, uma economia de saqueio de recursos naturais, ao mesmo tempo com objetivos muito claros no plano da guerra cultural, ou seja, quando silencia o pensamento crítico, quando objetivam silenciar a liberdade de cátedra, estão avançando na perspectiva da guerra cultural. Agora, de todas essas medidas implementadas pelo Abraham Weintraub, qual você caracteriza como a mais prejudicial para a educação do país, Roberto? Essa é uma pergunta difícil de responder, porque são tantas as medidas destrutivas, mas eu creio que o pior do governo Bolsonaro e da gestão Weintraub no Ministério é a própria concepção do lugar da educação no projeto de nação, em que a educação é retirada de um lugar estratégico. Isso pode ser comprovado empiricamente pelo descaso em relação ao financiamento da educação básica
particularmente do Fundeb, né, que é o principal fundo que financia a educação básica, enfim, que claramente o Ministério da Educação não tinha nenhum compromisso, nenhum engajamento na renovação de um fundo que deveria ser redimensionado a maior, inclusive para cumprir requisitos legais, como os 10% do PIB para a educação, né? Mas também a mensagem de que a educação ela é uma ferramenta de doutrinação, a educação seria uma ferramenta para formar bolsonaristas, digamos assim. Tal como nós temos na história triste, no período nazista, a função de que a lógica da escola, a função da escola era formar nazistas, nós temos hoje a perspectiva do Ministério da Educação de que a função da escola deveria ser formar bons bolsonaristas. E isso é uma quebra num princípio público, republicano, estratégico, particularmente para o futuro dos povos, inaceitável. E eu creio que isso é o pior legado. Uma das provas da falta de capacidade administrativa do Weintraub é o fato de ele não ter utilizado recursos na casa de R$1 bilhão recuperados pela Operação Lava Jato na educação básica. Eu acho que isso dá real noção de quais eram as prioridades do Ministério, Roberto. Sem dúvida, essa ausência de disposição de organizar o sistema público de educação, de mobilizar recursos, de projetar condições para que o país pudesse ter um sistema nacional de educação comprometido com uma formação científica, cultural, tecnológica, inserida numa perspectiva de nação, uma nação democrática em que caibam todos os rostos humanos, uma nação generosa com as condições de vida, com o bem viver dos povos. Obviamente isso está completamente fora do cenário que nós temos hoje no governo Bolsonaro. E a ausência de empenho, inclusive, em utilização de recursos já provisionados é uma comprovação inequívoca desse projeto destrutivo que está em curso no país. Em relação ao seu substituto no Ministério, o presidente anunciou o nome do professor Carlos Alberto Decotelli da Silva. Decotelli é bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela Fundação Getúlio Vargas, doutor pela Universidade de Rosário, na Argentina, e pós-doutor pela Universidade de Wuppertal, na Alemanha. Dá para fazer alguma avaliação sobre o nome de Carlos Alberto Decotelli, Roberto? É mais do mesmo no comando da educação do nosso país? A nomeação do professor Decotelli seguramente marca diferenças em relação ao modus operandi do Ministério da Educação, até então dirigido pela ala mais, digamos, extremista do olavismo, né? Então nós temos, a princípio, um ministro que não está sob influência direta desse grupo de extrema-direita olavista, embora mantenha a lógica que vem sendo trabalhada já há muitos anos, de que o problema da educação brasileira é um problema de gestão financeira e econômica, né? Tudo indica que o professor, o novo ministro, o professor Decotelli, não tem, digamos, uma reflexão, uma apropriação de um campo muito complexo, que é o campo da educação, né? Então, bem, tal como foi Paulo Renato, né, e diversos outros secretários de educação no Rio de Janeiro, vem dessa tradição de secretários e ministros da área econômica, e isto é uma sinalização, assim como é também uma sinalização que tem que ser observada com muita atenção. Não vamos fazer nenhum pré-julgamento, mas ser também um quadro indicado pelo núcleo militar é também uma sinalização relevante para nós pensarmos como será a condução do Ministério da Educação. De toda forma, é muito importante escutar agora o novo ministro, o professor Decotelli, enfim, conhecer como ele pensa a
o campo da educação e, sobretudo, como ele pretende dialogar com o campo da educação. Eu creio que essas serão sinalizações muito relevantes. É claro que, simbolicamente, nós temos que celebrar ser o ministro negro, acho que isso é uma sinalização importante, particularmente num governo em que o presidente da República, em diversas ocasiões, demonstrou uma forte perspectiva racista, né, em relação aos negros de uma forma geral, né, a população preta, né, os descendentes africanos de uma forma geral. Então vamos acompanhar, né, e com essas mudanças significativas, porque estamos agora com o Ministério da Educação, a princípio, fora do núcleo olavista, o que não quer dizer que seja fora do núcleo conservador e de direita, mas tem diferença não ser do núcleo ideológico olavista. Então vamos acompanhar. Como é que você tem visto a reação dos profissionais de educação no país a esse desmonte promovido pelo governo Bolsonaro? Algumas das principais manifestações contra a gestão federal, quando ainda se podia fazer manifestação, foram organizadas justamente por professores e alunos. Isso, de alguma forma, dá uma esperança de dias melhores, Roberto. Sem dúvida. A reação do campo de educação tem sido muito propositiva, muito emocionante. Nós não podemos deixar de ficar emocionados de ver a juventude na rua em defesa da educação pública. A primeira grande manifestação contra o governo Bolsonaro foi justamente estruturada, organizada pelo setor de educação. A famosa manifestação do dia 15 de maio, que também teve um apoio social muito grande, era evidente o apoio da população em geral, vendo naquelas manifestações uma mensagem de futuro para o país. E isto é o caminho a seguir. Nós precisamos, entretanto, ampliar a capacidade organizativa das lutas pela educação pública. Porque como nós temos o Ministério da Educação negacionista, é seguro que o Ministério da Educação não será o articulador da rearticulação, da readequação do sistema educacional brasileiro às condições pós-pandemia. Porque, a rigor, nós não poderemos ter atividades acadêmicas, escolares, presenciais, sem mudanças muito profundas na própria infraestrutura das escolas. Na União Europeia, na China, Estados Unidos, a discussão hoje é de que a volta vai exigir, conforme os protocolos sanitários, a redução do número de estudantes por turma, talvez 15 estudantes por turma, uma sala maior, um pouquinho mais. O fato é que nós não poderemos mais ter turmas com 40, 35, 50, nas universidades 70 estudantes, em salas que não possuem ventilação adequada, que não possuem lavatórios, e assim vai sucessivamente. Ou seja, nós vamos precisar de uma mudança muito profunda na infraestrutura da educação brasileira, muito profunda. E isso envolve uma soma considerável de recursos, num contexto em que, mesmo estimativas conservadoras, né, e do Fundo Monetário, que falam numa queda do PIB na ordem de 9 pontos, provavelmente será mais do que 9 pontos do PIB, nós vamos ter uma queda na receita da educação brasileira enorme. E nós sabemos que, enfim, dos aproximadamente 300 bilhões que são aplicados em toda a educação pública brasileira, municipal, estadual e federal, nós podemos perder aproximadamente 50 bilhões nas arrecadações tributárias. Né? 50 bilhões significaria retirar todo recurso discricionário, todo recurso de investimento, de manutenção, de infraestrutura das escolas, né? Mal daria, provavelmente, para pagar o salário dos trabalhadores. Não por acaso, vários sistemas estão promovendo demissões em massa, a precarização da contratação de novos servidores, né? De novos trabalhadores, melhor dizendo, enfim, já tem o status de servidores públicos, né? Com contratos temporários, 48% dos professores
da educação básica se encontram nessa situação. Então, é seguro que nós vamos precisar de uma outra forma de organização, de mobilização da educação pública. Nós tínhamos aí na década de 90 o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública, que era uma coalizão muito robusta, muito significativa, e nós precisaremos de algo superior ao que foi o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e, sobretudo, trabalharmos com a sociedade política, né, com governos municipais, estaduais, que têm vinculação, de alguma forma, com projetos de educação pública, assim como com as frentes em defesa da educação pública que existem no parlamento. E é importantíssimo que nós possamos ter uma maioria parlamentar que possibilite recursos adicionais e que possibilite, inclusive, a manutenção e ampliação dos recursos, num contexto em que, no plano federal, a emenda 95 e também a queda de tributos vai provocar um enorme encolhimento das verbas para a educação brasileira. E nesse período de excepcionalidade provocado pela pandemia, Roberto, qual é a sua avaliação para o esforço da educação para manter o conteúdo programático em dia? Me parece que faltou planejamento para a maioria das escolas, você não acha? Talvez como reflexo daquilo que vemos no Ministério da Educação. Como você avalia o ensino no país em tempos de Covid-19? Então, na sequência da reflexão anterior, essa pergunta ela é muito importante, ela é muito boa, porque justamente nós, educadores, os movimentos democráticos, setores, digamos, que não são negacionistas da sociedade brasileira, que compreendem a importância da educação pública, terão que estar organizados, mobilizados, e eu entendo que os setores democráticos que pensam a educação da classe trabalhadora devem estar juntos nesse processo para que a interlocução possa assegurar que o ponto de vista da classe trabalhadora, as suas expectativas em relação à educação possam estar presentes nessa agenda. A alternativa que vem sendo utilizada aos trancos e barrancos, né, das aulas remotas, a tentativa de substituir aulas presenciais por aulas mediadas aí por diversos artefatos tecnológicos, e isso está se dando no reino da improvisação completa, e com alguns pressupostos muito destrutivos. O principal deles é a lógica, que é muito do neofascismo, em que, diante de morte de milhares de pessoas, né, o presidente diz, bom, e daí? Ou empresários que atuam no setor de venda de hambúrgueres chegam a falar, bom, se morreu 5, 7 mil, né, enfim, é da vida, né, paciência, não vamos deixar de vender hambúrguer porque vai morrer 7 mil pessoas. E nós sabemos que hoje, enfim, já estamos chegando a 54 mil oficialmente, pessoas humanas, pessoas que têm histórias, que têm afetos, que têm relações, enfim, com outras pessoas que são importantes para as outras pessoas perderem suas vidas. Então, isso está indicando que as alternativas que estão em curso, quando dizem, bom, cada sistema se resolva como for, o estudante que não conseguir acompanhar, enfim, fique para trás, pode trancar a matrícula. A lógica de que alguns vão ficar para trás não pode ser naturalizada. Então, acho que essa é uma primeira grande questão do período de pandemia e da situação das escolas no tempo de pandemia, né? Nós não podemos deixar ninguém para trás. Segundo ponto, que eu entendo que é crucial, deve haver políticas que, conforme disse na questão anterior, comecem a preparar as escolas para o futuro, para a futura volta presencial. Porque se não houver planejamento agora e não houver investimentos neste momento, nesses dias, nós não vamos poder reabrir as escolas tão cedo, né? E aí a alternativa seria os pacotes das corporações que destruiriam o sistema público de educação. Nós não podemos trabalhar com este cenário. De maneira emergencial, eu entendo que algumas medidas são cruciais.
Primeiro, nós temos que assegurar o acesso livre, gratuito, público à rede web para todos os estudantes da rede pública brasileira. Não pode ter nenhum estudante que não tenha acesso de qualidade, não apenas por chip, de celulares, com artefatos tecnológicos compatíveis, porque hoje o acesso à rede web, acesso à internet, é um direito humano fundamental. É imprescindível para a vida humana ter acesso de qualidade à rede web. E é muito importante que as escolas, as universidades batalhem pela universalização, lutem pela universalização, assim como precisamos emergencialmente de um plano nacional de assistência estudantil capaz de proteger economicamente os nossos estudantes mais vulneráveis. Esse auxílio emergencial, a meu ver, tem que ser estendido para os estudantes das universidades públicas, para todos os trabalhadores da educação, para as famílias que têm filhos nas escolas públicas. Isso é um critério para que haja condições objetivas, existam condições objetivas de permanência dos nossos estudantes nas interações pedagógicas. A escola pública, a universidade pública tem uma responsabilidade, um dever ético. Nós temos que saber como que os nossos estudantes estão vivendo, nós precisamos voltar a ter contato com os nossos estudantes, assim como nós precisamos renuclear os nossos estudantes, tanto na educação básica quanto na educação superior, também por um motivo fundamental e nobre, que é a defesa da democracia. Nós sabemos que em contextos em que existem intentos explícitos, isto hoje já é discutido no café da manhã, nas rádios, nos jornais, nos principais jornais da imprensa mundial. New York Times fez matéria esses dias sobre isso, Financial Times, enfim, que é a questão da ruptura democrática. Os estudantes são sempre uma parcela da sociedade muito sensível à causa democrática, então termos os estudantes junto conosco nesse momento é muito importante e devemos construir condições para que haja interações pedagógicas que tenham uma sensibilidade pedagógica orientada no sentido de uma reflexão sobre o que está se passando no mundo. O que está acontecendo com a educação pública no mundo, o que é essa pandemia, que crise econômica é essa, por que tantos milhões de cidadãos estão numa condição de indigência econômica, que economia é essa, para onde estamos caminhando, que relação temos com a natureza, enfim, tudo isso são temas fundamentais para que os sistemas de ensino escutem a realidade, captem os dramas que estamos vivendo e as escolas sejam um espaço de reflexão viva, sistemática, rigorosa, científica sobre os grandes dilemas que nós temos hoje para a humanidade. Outra polêmica se deu em relação à realização do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O governo federal não queria adiar a prova inicialmente, mas acabou cedendo às pressões e agora deu algumas opções de datas para os alunos escolherem. São elas 6 e 13 de dezembro desse ano, 10 e 17 de janeiro e 2 e 9 de maio de 2021. Você acha possível um Enem com igualdade de condições em alguma dessas datas, Roberto? A tentativa de manter a data do Enem, ela está inscrita na lógica do Idaí, na lógica da negação da humanidade, dos sonhos, das expectativas de futuro da nossa juventude. O Enem é um momento marcante da vida dos estudantes, porque justamente é o exame que abre a possibilidade de continuidade de estudos para que seja possível um melhor bem viver, uma melhor formação humana, a realização de sonhos. E quando o Ministério da Educação fez uma verdadeira queda de braço, tentando manter o Enem,
o MEC difundiu pelos meios de comunicação peças publicitárias que, essencialmente, passavam a mensagem do Idair. Sobrevivem os mais fortes. Sobrevivem os que têm melhores meios, na verdade, não os mais fortes. Né? Isso é o darwinismo social. Ou seja, a perspectiva óbvia do governo era de que manter o Enem era uma oportunidade de reelitizar a universidade pública. Era um movimento para reelitizar, promover uma seleção social mais forte, no sentido de afastar os setores mais pauperizados, a juventude negra, dos estudantes que estão nas redes públicas da universidade. E por isso, a mobilização social foi tão importante. O adiamento que está em curso ainda é muito insuficiente. Vamos aguardar aí como isso vai ser tratado pela futura gestão do Ministério, mas a mobilização social em prol da suspensão deste calendário é muito importante, porque o calendário vai ter que ser inteiramente reorganizado no país. Os períodos acadêmicos terão que ser reorganizados e, em função desta reorganização da educação básica, é que nós devemos ter uma nova data para o Enem. Roberto Lerrer, muito obrigado por conversar conosco mais uma vez aqui no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo final de semana e deixar um abraço. Foi uma alegria enorme estar no Faixa Livre. É seguramente um dos programas mais importantes que nós temos hoje no rádio brasileiro, porque é um programa que, diferente dos meios de comunicação das grandes corporações, é um programa que tem como objetivo análises mais sistemáticas, mais profundas e sobre temas mais prospectivos, mais estratégicos, enfim, para o país. Porque justamente tem uma compreensão sobre o que é uma nação democrática que inspira todos os que participam desse maravilhoso programa. Então, foi uma alegria enorme estar junto com vocês, enfim, parabenizar muito a equipe e desejar a todos os rádio ouvintes também um final de semana muito feliz, muito prospectivo, muito reflexivo, com muito cuidado à saúde e com muita preocupação em relação ao futuro da democracia e com disposição de mobilização e defesa da democracia brasileira. Abraço muito grande para todos. Conversamos aqui com o professor e ex-reitor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, Roberto Lerrer. E vamos agora encerrando a edição de hoje do programa, convidando a vocês para na próxima segunda-feira, a partir das 9 da manhã, estarem aqui conosco na Rádio Bandeirantes para mais um Faixa Livre. Um abraço a todos vocês, um ótimo final de semana e até segunda!